Muito bom dia! Um excelente domingo para você em nome de Jesus, que o Senhor te alcance, te visite, te abençoe. Eu quero te convidar agora, meu irmão, minha irmã, para juntos lermos a palavra do Senhor. Vai ser uma bênção, está sendo uma bênção, uma leitura do profeta Jeremias, esse profeta pré-exílio, e durante o exílio também babilônico. Tem sido uma bênção. Que Deus te abençoe nesta leitura e que fale ao seu coração, tá bom? Vamos ler a palavra? Vamos lá. Jeremias capítulo 37. Zequedias, filho de Josias, foi sucessor de Joaquim, filho de Jeoaquim, no trono de Judá. Foi nomeado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas nem Zequedias, nem seus servos, nem o povo que restou na terra de Judá deram ouvidos ao que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta Jeremias. Ainda assim, o rei Zequedias enviou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazeias, para pedirem a Jeremias: ore por nós ao Senhor, o nosso Deus. Jeremias ainda não havia sido preso, de modo que podia circular livremente entre o povo. Nesta época, o exército de Faraó do Egito partiu de sua terra, preparado para guerrear. Quando o exército babilônio soube disso, suspendeu o cerco a Jerusalém. Então o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o rei de Judá os enviou para me consultar a fim do que acontecerá. O rei de Judá os enviou para me consultar a respeito do que acontecerá. Digam-lhe: embora o exército do faraó tenha vindo para ajudá-los, logo voltará ao Egito. Os babilônios retornarão, conquistarão esta cidade e a queimarão de alto a baixo. Assim diz o Senhor: não se iludam, imaginando que os babilônios foram embora para sempre. Eles voltarão. Ainda que vocês destruíssem todo o exército babilônio e restasse apenas um punhado de sobreviventes feridos, eles sairiam de suas tendas e queimariam esta cidade de alto a baixo. Quando o exército babilônio se retirou de Jerusalém, por causa do exército do faraó que se aproximava, Jeremias resolveu sair da cidade para ir ao território de Benjamim e tomar posse de sua propriedade ali, entre seus parentes. Quando passava pelo portão de Benjamim, um guarda o prendeu e disse: você está desertando para o lado dos babilônios. O guarda que o prendeu foi Jerias, filho de Selemias e neto de Ananias. Não é verdade, disse Jeremias. Não estou desertando para o lado dos babilônios. Jerias, porém, não deu ouvidos e levou Jeremias aos oficiais. Eles ficaram furiosos com Jeremias e mandaram açoitá-lo e prendê-lo na casa do secretário Jonatas, que havia sido transformada em prisão. Jeremias foi colocado numa cela do calabouço e ali ficou por muitos dias. Mais tarde, em segredo, o rei Zedequias mandou buscar Jeremias e levá-lo ao palácio, onde lhe perguntou: você tem alguma mensagem do Senhor? Tenho sim, disse Jeremias. Você será entregue ao rei da Babilônia. Então Jeremias perguntou ao rei: que crime cometi? O que fiz contra o rei, contra seus servos e contra o povo, para ser preso? Onde estão seus profetas que lhe disseram que o rei da Babilônia não atacaria, nem o rei, nem esta terra? Suplico que me ouça, ó meu senhor, o rei. Não me mande de volta para o calabouço, na casa do secretário Jonatas, pois morrerei naquele lugar. Então o rei Zedequias ordenou que Jeremias fosse levado ao pátio da guarda do palácio e ficasse preso ali. O rei também ordenou que Jeremias recebesse um pão fresco diariamente, enquanto houvesse pão na cidade. Assim, Jeremias foi colocado na prisão do palácio. Jeremias capítulo
38. Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Semelias, e Passur, filho de Maquias, ouviram o que Jeremias dizia a todo o povo. Assim diz o Senhor: todos que ficarem em Jerusalém morrerão por guerra, fome ou doença, mas os que se renderem aos babilônios viverão. A recompensa deles será a vida. Eles viverão. Assim diz o Senhor: a cidade de Jerusalém certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então esses oficiais foram ver o rei e disseram: esse homem deve morrer. Suas palavras vão desanimar os poucos soldados que restam, bem como todo o povo. Ele não busca o bem, mas a desgraça da nação. O rei Ezequias concordou e disse: façam o que quiserem com ele, não posso impedi-los. Então os oficiais tiraram Jeremias de sua cela e o baixaram por meio de cordas para dentro de um poço vazio no pátio da prisão. O poço pertencia a Malquias, membro da família real. Não tinha água, mas havia uma camada de lama no fundo, e Jeremias ficou atolado nela. O etíope Ebed-Meleque, oficial importante da corte, soube que Jeremias estava no poço. Naquele momento, o rei julgava um caso junto ao portão de Benjamim. Então Ebed-Meleque saiu apressadamente do palácio para falar com ele. Ó meu senhor, o rei disse: estes homens fazem muito mal em colocar o profeta Jeremias no poço. Logo ele morrerá de fome, pois não há mais pão na cidade. Então o rei disse a Ebed-Meleque: leve 30 homens sob suas ordens e tire Jeremias do poço antes que ele morra. Ebed-Meleque levou os homens e foi à sala do palácio, debaixo da tesouraria, onde encontrou alguns pedaços de panos de roupas velhas. Levou-os até o poço e, por meio de cordas, os desceu para Jeremias. Ebed-Meleque disse a Jeremias: coloque os pedaços de pano debaixo dos braços, para que as cordas não o machuquem. Quando Jeremias estava pronto, puxaram-no para cima. Jeremias foi levado de volta para o pátio da guarda e permaneceu ali. Certo dia, o rei Ezequias mandou buscar Jeremias para se encontrar com ele na terceira entrada do templo. Quero lhe fazer uma pergunta, disse o rei. Não tente esconder a verdade. Jeremias disse: se eu lhe disser a verdade, você me matará. Se eu lhe der conselhos, você me ouvirá. Então o rei Ezequias lhe prometeu em segredo: tão certo como vive o Senhor, que nos criou, não o matarei, nem o entregarei aos homens que desejam tirar sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se você se render aos oficiais babilônios, você e sua família viverão, e a cidade não será queimada. Mas, se não se render, não escapará. A cidade será entregue aos babilônios, e eles a queimarão de alto a baixo. Tenho medo de me render, disse o rei, pois pode acontecer de os babilônios me entregarem aos judeus que passaram para o lado deles. Quem sabe que crueldades farão comigo? Jeremias respondeu: você não será entregue a eles se obedecer ao Senhor. Sua vida será poupada e tudo lhe irá bem. Mas se não quiser se render, foi isso que o Senhor me revelou. Todas as mulheres que restaram em seu palácio serão trazidas para fora e entregues aos oficiais do exército babilônio. Então as mulheres lhe dirão: que belos amigos vocês têm! Traíram você e o enganaram. Quando seus pés atolaram na lama, abandonou-o à própria sorte. Todas as suas esposas e todos os seus filhos serão levados pelos babilônios e não escapará. Você não escapará. Será capturado pelo rei da Babilônia e esta cidade será queimada de alto a baixo. Então Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber dessa conversa, você morrerá.
Pode ser que meus oficiais fiquem sabendo que eu falei com você e digam: conte-nos sobre o que você e o rei conversaram. Se não nos contar, o mataremos. Se isso acontecer, diga-lhes apenas que suplicou para não ser levado de volta ao calabouço de Jonatas, pois tem medo de morrer ali. De fato, pouco tempo depois, os oficiais do rei foram ver Jeremias e lhe perguntaram por que o rei tinha mandado chamá-lo. Jeremias, porém, seguiu as instruções do rei, e os oficiais foram embora sem descobrir a conversa. E nem a verdade. Ninguém tinha ouvido a conversa entre Jeremias e o rei. Jeremias continuou preso no palácio. Jeremias continuou preso no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. Jeremias capítulo 39. Em janeiro do 9º ano do reinado de Zequedias, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou com todo o seu exército para cercar Jerusalém. 2 anos e meio depois, em 18 de julho, no 11º ano do reinado de Zequedias, foi aberta uma brecha no muro da cidade. Todos os oficiais do exército babilônio entraram e se sentaram junto ao portão do meio. Nergal-Sarezer de Sangar, Nebu-Sarsequim, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, conselheiro real, e todos os outros oficiais da Babilônia. Zequedias, rei de Judá, e todos os soldados fugiram quando viram que os babilônios tinham invadido a cidade. Esperaram até o anoitecer, passaram pelo portão entre os 2 muros atrás do jardim do rei e fugiram em direção ao vale do Jordão. Contudo, os soldados babilônios os perseguiram e alcançaram o rei Zequedias nas planícies de Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor em Ribla, na terra de Ramate. Ali, o rei da Babilônia sentenciou Zequedias. Obrigou Zequedias a testemunhar a matança de seus filhos e de todos os nobres de Judá. Depois arrancou seus olhos, o prendeu com correntes de bronze e o levou para a Babilônia. Os babilônios queimaram a cidade, incluindo o palácio real e as casas do povo, e derrubaram os muros da cidade. Nebuzaradã, capital da guarda, deportou para a Babilônia o restante do povo que havia ficado na cidade, os desertores que tinham passado para o seu lado e todos os outros sobreviventes. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem na terra, ali na terra de Judá, para cuidar dos vinhedos e dos campos. O rei Nabucodonosor tinha ordenado a Nebuzaradã, capitão da guarda, que encontrasse Jeremias. Cuide que ele não seja ferido, disse. Tome conta dele e providencie tudo o que ele pedir. Então Nebuzaradã, capitão da guarda, Nebu-Sasban, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, conselheiro real, e outros oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias da prisão. Entregaram-no aos cuidados de Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, que o levou para sua casa. Jeremias permaneceu em Judá, no meio de seu povo. Enquanto Jeremias ainda estava na prisão, o Senhor lhe tinha dado a seguinte mensagem: diga ao etíope Ebed-Meleque, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: farei a esta cidade tudo que prometi. Enviarei calamidade e não o bem. Você haverá ser destruída, mas eu o livrarei daqueles que você tanto teme. Porque confiou em mim, darei a você sua vida como recompensa. Eu o resgatarei e o protegerei. Eu, o Senhor, falei.